PET 4, oitavo, EJA. Exercício 1. Observe o polígono abaixo, circunscrito à circunferência. Se ele está circunscrito, ele está por fora da circunferência. Então, aqui assim, ó, eu tenho aqui uma circunferência. Aqui. Então, a circunferência aqui. Eu falo o seguinte, no pentágono regular, então o pentágono tem 5 lados, ele mede 2 centímetros, ou seja, aqui mede 2, 2, 2, tudo 2 centímetros. Perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro é igual a, olha, basta fazer 5 vezes 2 dá 10 centímetros. E quantas diagonais? Diagonal é calculado por n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, o pentágono são 5, então 5, que multiplica 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 5, 5. Então, eu tenho quantas diagonais? Eu tenho 5 diagonais. O apótema é a medida do raio da circunferência. Olha, aqui, ó, o raio da circunferência, daqui até aqui, que está inscrita no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo X interno do triângulo mede. Olha, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A soma interna de um triângulo vale 180. Então aqui, quando eu somo 90, que esse símbolo significa 90, mais 36, vai dar 126. 180 menos 126 vai dar quanto? Pega emprestado 7, vai dar 54 graus. Então, o ângulo X mede 54 graus. A soma dos ângulos internos. A soma do ângulo interno é dada por n menos 2 vezes 180. N é o polígono vale do pentágono 5 lados. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. E dos ângulos externos toda soma de ângulo externo é igual a 360 graus. Letra B. Cada ângulo interno mede. Olha, ele está pedindo quanto que mede cada ângulo interno. Ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pelo polígono. Então, o ângulo, o número de lados do polígono. A soma interna, nós achamos que é 540. Isso tudo dividido por 5. Então, meu ângulo interno vale quanto? 108 graus. E cada ângulo externo, o ângulo externo, é a soma externa, que qualquer polígono vale 360, isso tudo dividido por 5. Então, o ângulo externo vai ser igual, olha, basta fazer 360 dividido por 5, ou fazer a meia volta aqui, ó, 180 menos 108. Mas tudo bem, vamos dividir aqui. Aqui dá 7, 7 vezes 5, 35 para 36, 1 abaixo a próxima casa, 72 graus. Tá aqui. Se eu pegar esse mais esse, tem que dar 180, que é meia volta. Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, aqui é a minha hipotenusa, é a bissetriz de I. Bissetriz de I divide o ângulo ao meio. Ó, bissetriz de um ângulo é uma semi-reta de origem no vértice desse ângulo, que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, igual, ou seja, 54 graus. Então, esse ângulo aqui vale 54 e o completo 108 já está aqui. Letra D. A distância do centro da circunferência, aqui está o centro da circunferência, inscrita no polígono, até um de seus pontos é o raio, né? Aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, ó. Isto aqui é o meu raio, né, dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor de 1,38. O diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, o meu diâmetro
é 2 vezes 1,38, tá? Então, o meu diâmetro, 1,38 vezes 2, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2, 3, 6 e 1, 7. 2, 6, 1, 7. Então, o meu diâmetro vale quanto? 2,76. Então, a medida do apótema do pentágono regular inscrito. A circunferência é o apótema liga o centro a um ponto médio de um dos lados do polígono, que nesse caso aqui, ó, vale quanto? 1,38. Vamos apagar aqui primeiro, vamos limpar para resolver a letra D. O que a letra D fala? Ele pede, letra D, pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência. Olha, comprimento da circunferência é dado por 2πr e a área do círculo é calculado por πr ao quadrado. Então, ó, o comprimento vai ser 2 vezes o π, ele falou que vale quanto? 3,14. O raio, ele falou que vale quanto? 1,38. 2 vezes 3,14 vezes 1,38 vai dar 8,6.664. Então tá aqui, ó, 8,6.664 centímetros. A medida da área desse círculo é calculada. Então, ó, a área π vale 3,14. O raio vale quanto? 1,38 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 1,38 vezes 1,38 vai dar 1,9044. 3 vezes 3,14 vezes 1,9044 vai dar 5,979816, ou aproximadamente 5,97. Beleza? Vamos fazer o exercício 2. O exercício 2 ele fala o seguinte: olha, os cálculos de medida de área e de perímetro das figuras planas são utilizados em várias situações do cotidiano. Tudo bem. 2. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, no qual foi recortado o círculo inscrito. Tá vendo? O círculo agora está inscrito, ele está dentro, está fora do círculo inscrito. Considere 3 como aproximação para o número π, ou seja, π nós sabemos que vale 3,14, mas aqui mandou nós considerar 3. 3 metros a medida da altura desse polígono. Então olha aqui, essa altura aqui, ó, ele falou para nós que isso aqui vale 3 metros desse polígono regular, e 1 metro de raio, ele falou que isso aqui vale 1 metro. O raio da circunferência inscrita desse polígono. Letra A. Qual o nome dado a esse polígono regular? Triângulo. Isso aqui é o meu triângulo. Quiser colocar que é equilátero, tudo bem, que os 3 lados são iguais. Triângulo equilátero. Letra B. Qual é a medida do apótema? Gente, apótema do triângulo, sempre que você for calcular o apótema do triângulo, ele vai ser 1/3 da altura do triângulo. Ele falou que a altura do triângulo vale quanto? 3 metros. 1/3 de 3 metros é quanto? 1 metro. Letra C. Qual é a medida da área e o perímetro do círculo inscrito? Então, ele que é a medida da área. A área nós calculamos como π
πr ao quadrado. A área, ele falou que o π é para nós considerar 3. O raio, ele falou que vale quanto? 1. Então, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Então, a minha área vale quanto? 3. Ele está trabalhando com metros? Então, a área é 3 metros ao quadrado. Perímetro, né, é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é calculado por 2πr. Então, o comprimento é igual a 2. O π, ele pediu para considerar 3. O raio vale 1. Então, o comprimento vai dar 6. Então, o perímetro inscrito desse polígono. O perímetro, então, vale 6 metros. Letra D. Qual é a medida do lado desse triângulo? Aqui agora é mais difícil um pouquinho, mas vamos fazer. O que acontece nesse caso aqui? Eu sei que a altura vale quanto? Vale 3. Então, aqui, ó, vou desenhar um outro triângulo aqui, ó. Então, eu sei que essa altura aqui, ó, vale 3. Aqui vale L. Isso aqui, ó, é a metade. Então, L sobre 2. Então, aqui eu tenho, caiu no teorema de Pitágoras, que vai ser, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2. Então, aqui vai ficar, ó, L ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui dá L ao quadrado sobre 4. A maneira mais fácil é tirar o mínimo, que é 4. Então, 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes 9, 36. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Corto esse 4, esse L vem para cá, então vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 36. Então, aqui vai ficar 3L ao quadrado é igual a 36. L ao quadrado é igual a 12, porque 36 dividido por 3 dá 12. Só que eu não quero L ao quadrado, eu quero L. Então, isso é raiz quadrada de 12. L é igual a 12. Se você fatorar por 2, dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, isso aqui dá 2 ao quadrado vezes 3. Simplificando, então eu sei que o meu lado vale 2 raiz quadrada de 3. Então, eu já sei que esse lado aqui, ó, desse triângulo é 2 raiz de 3. Qual é a medida do lado do triângulo? 2 raiz de 3. Letra E. Qual é a medida do perímetro do triângulo? Perímetro, gente, você vai, como o triângulo é equilátero, então basta você fazer, ó, 3 vezes 2 raiz de 3. Então, o meu perímetro vai dar 6 raiz quadrada de 3. Moleza. F. Calcule a área do triângulo usando a altura H e um dos lados desse triângulo com uma base da fórmula. Então, a área de um triângulo, gente, ela é calculada por essa fórmula aqui, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha área é igual a base aqui, ó, que o triângulo é equilátero, então ele vale 2 raiz de 3. A altura que já tinha dado que vale 3. E isso tudo dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. Então, o que acontece aqui? A minha área vale 3 raiz quadrada de 3. É metros? Metros. Área é ao quadrado. Beleza? Letra G. Qual a medida da área colorida da figura? Então, agora, o que acontece nesse caso? Deixa eu só apagar aqui. Ele quer a parte colorida. Então, para mim calcular a parte, essa é a letra G, a área colorida é a área do triângulo menos a área do círculo, tá? Então, a área colorida, quanto que é a área do triângulo que nós achamos aqui, ó? A área do triângulo é 3 raiz quadrada de 3, menos quanto que é a área do círculo que nós calculamos. Cadê a área do círculo? Calcule a área do círculo. Vale quanto? 3. Então, esse aqui dá 3.
Então a área colorida vai ser 3 que multiplica raiz de 3 menos 1 metros ao quadrado. Esta é a área colorida. Beleza? Agora vamos fazer H. Em volta da área colorida será colocado fita para dar acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita no mínimo deve ser comprado para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Então aqui, ó, eu já sei que aqui, ó, é o perímetro, ó, eu quero colorir isso tudo aqui, ó. Então, H, basta multiplicar, né? 3 vezes 2 raiz de 3, mais ele quer esse contorno aqui também, ó, que é o comprimento da circunferência, que nós calculamos, que é o perímetro dela, que vale quanto o perímetro que nós achamos? 6, porque quando nós fizemos aqui, ó, o comprimento é 2πr, né? O raio vale 1, só que o π vale 3, então aqui, ó, mais 6. Só que ele falou uma coisa para nós aqui, ele quer que considere 1,73 o valor de raiz de 3. Então aqui eu tenho que substituir por 1,73. A prioridade é fazer a multiplicação aqui, ó. Então 3 vezes 2, 6. Então eu vou ter que multiplicar 1,73 vezes quanto? 6. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 7, 42. E 1, 43. Vai 4. 6 vezes 1, 6. E 4, 10. Duas casas. 10, aqui dá 10,38. Mais 6. Então isso aqui vai dar 16,38 metros de fitas aproximadamente que eu preciso comprar. Até a próxima aula.